Olá, crianças! A paz do Senhor Jesus! Hoje eu venho compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. E o título da mensagem é Um Lugar de Comunhão, que está lá em Atos capítulo 2, dos versículos 43 a 47. Jesus, quando ele foi para o Pai, foi para o céu, ele deixou os seus discípulos com uma missão especial, para que eles fossem por toda parte do mundo pregar o Evangelho. Mas era importante eles estarem também reunidos como igreja, como família de Cristo. Então, Jesus ele deu algumas instruções importantes aos seus apóstolos, aos seus discípulos, e eles cumpriram fielmente. E nessa passagem aqui, nós vamos ver como que eles se sentiam nesse lugar de comunhão. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia muito temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntinhos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Bem, aqui nós podemos ver que muitas coisas maravilhosas aconteciam, né? E nós podemos perceber aqui que quando Jesus ele foi para o céu, esses discípulos eles não ficaram perdidos. Eles tiveram uma direção. Jesus deu a eles ali a direção deles ficarem juntos. E eles ficavam juntos. Todos os dias eles iam para o templo. Nessa época aqui, eles ainda iam para o templo lá em Jerusalém. E a comunhão que eles tinham, o acordo que eles tinham, a amizade, o amor era tão grande que eles até comiam juntos em casa. E eles também se reuniam nas casas um dos outros, eles revezavam. E quando eles se reuniam, eles cantavam, adoravam a Deus, eles oravam uns pelos outros. Era uma maravilha. A presença de Jesus através do Espírito Santo era sentido por todos. Mas eu trouxe aqui um livrinho ilustrativo para que a gente possa entender como que funciona. Funcionou naquele tempo e funciona nos dias de hoje esse lugar de culto. Bem, aqui nós estamos vendo uma igreja, né? Dá para ver que não é uma casa, mas uma igreja. Mas a Bíblia nos ensina que a igreja, ela não é uma casa ou um templo feito por mãos. A igreja são pessoas que se reúnem para o mesmo propósito. E que propósito é esse? Adorar a Deus através de Jesus. Então, a igreja é um lugar, é um grupo de pessoas que se reúnem num lugar, né? E que nós acabamos chamando esse templo, essa casa, de igreja. Mas a igreja são pessoas. Então, nesse lugar de culto, nós vivemos uma vida em comum. Nós vivemos a mesma coisa, o mesmo objetivo. E vivemos a unidade.
Lá em Salmos 133:1 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então aqui nós estamos vendo um joguinho que as crianças gostam muito, um quebra-cabeça. E cada parte, ela se une a outra parte. E ela forma essa unidade. E o jogo fica completo. Todas as pecinhas estão unidas. Assim também é na nossa vida, quando nós estamos reunidos como Igreja do Senhor. Estamos juntinhos, vivendo o mesmo propósito. E que propósito é esse? Louvar e adorar o Senhor. Bem, a Bíblia diz que a igreja também é o corpo de Cristo. Nós estamos vendo aqui, esse corpo está sem forma, né? Então, a palavra do Senhor fala, em 1 Coríntios, no capítulo 6, fala sobre esse corpo. E a Bíblia diz que o cabeça é Cristo. A cabeça é a parte mais importante do nosso corpo. É ela que comanda todas as coisas. Então, Cristo, ele comanda a igreja. Ele é o líder. Ele é o Senhor. É ele que dirige o seu povo. É ele que dá ordens à sua igreja. Então, ó, Cristo representa cabeça. E as outras partes do corpo? São pessoas e também são os ministérios que fazem parte da Igreja do Senhor. Por exemplo, o departamento infantil, ou o ministério infantil. Ele faz parte do corpo de Cristo, as crianças, não é mesmo? Está ligada a Cristo. E o grupo de crianças, as crianças precisam trabalhar para o Senhor dentro da sua área. E o pastor? E o pastor, ele também trabalha dentro da área dele. Imagina se as crianças quisessem fazer o trabalho do pastor. Imagina que a criança, Ministério das Crianças, esse pé aqui, né? De evangelização de crianças. E ele quisesse fazer parte do lugar, fizesse parte da área pastoral. Aí a área pastoral é essa aqui. Vai dar certo? O pé querer ser o braço? Não vai dar certo. Então, cada parte precisa estar no seu devido lugar. Porque senão não vai funcionar. Por melhor que seja a intenção das pessoas em contribuir para o reino de Deus, né, para o corpo de Cristo, para a igreja, mas não vai dar certo, porque Deus colocou cada um no seu devido lugar. Então, todas as partes são importantes. A mão, ela é importante, assim como o braço. Nenhuma parte é mais importante do que a outra. Há uma parte que é importante, é a cabeça, que é Cristo. Os outros trabalham juntos. E a mão não pode querer ser o olho. Ou seja, quem ensina deve fazer o seu trabalho com muita dedicação. E quem trabalha com oração deve fazer o seu trabalho com muita dedicação. Então, o corpo de Cristo, ele funciona assim, como o nosso corpo. Cada um no seu devido lugar. Então, vamos seguir aqui na historinha.
A Bíblia diz que a igreja, ela também é a noiva de Cristo. Apocalipse 21 diz isso, Efésios 5 também fala que porque a igreja ela é como a noiva de Cristo. Isso é tipológico, ou seja, é uma forma figurativa, é uma ilustração. Porque Cristo, ele é o noivo, e todo noivo tem uma noiva, não é mesmo? E o noivo, ele fica aguardando a hora certa para ele estar com a sua noiva, para o dia do seu casamento. A mesma coisa é Jesus. Jesus, ele aguarda o tempo certo para que ele possa vir ao encontro da sua amada noiva, sua igreja. É por isso que nós desejamos estar com Jesus para sempre. Mas enquanto esse tempo não chega, nós precisamos estar com a nossa vida espiritual bem diante de Deus. E como que isso acontece? Quando nós aceitamos a Jesus, normalmente a nossa roupa espiritual ela está toda suja. Igual nos dias em que os meninos saem para jogar bola e voltam com a roupa toda suja de lama. Então, a mesma coisa acontece quando a gente vem para Jesus. A nossa vida espiritual vem toda suja. E o que isso significa? Que a gente vem com comportamentos errados. A gente vem falando palavrão, mentindo, roubando as coisas do outro, fazendo a maldade. A gente vem com tudo errado. E quando conhecemos a Jesus, nós somos transformados através da palavra de Deus. A nossa vida vai ficando limpinha, porque a palavra de Deus, a Bíblia, olha aqui a minha Bíblia, ela é como uma água. Quando nós tomamos banho, nós precisamos de quê? De água e sabão. A palavra de Deus é como uma água, mas só a água, ela deixa nosso corpo limpinho? Não, nós precisamos do sabão. Então o sabão é como o sangue de Jesus, que purifica e tira todo o pecado da nossa vida. Então a nossa roupa espiritual fica igual dessa noiva branquinha. E nós podemos estar prontos para estar com Jesus. Então, nós temos que nos esforçar para viver uma vida santa, porque esse branco fala da pureza, da santidade. A igreja precisa estar em santidade para se encontrar com seu amado noivo. E a Bíblia também diz que a igreja somos cada um de nós. Agora, na parte individual, isso diz que a nossa vida, o nosso coração, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aqui está dizendo, ó, eu sou o templo do Espírito Santo. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a receber o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E ele vem morar em nós. Antigamente, Deus, ele habitava, a presença de Deus vinha lá no templo em Jerusalém. Hoje, a presença de Deus, ela vem na nossa vida. E por isso nós temos que viver uma vida santa diante de Deus, para que ele possa habitar dentro de nós. Então, nós não podemos deixar a nossa vida de uma maneira errada, fazendo coisas erradas, coisas que desagradam a Deus, mas coisas que agradam a Deus e que estão na sua palavra, estão dentro da Bíblia Sagrada. Por isso nós precisamos aprender, estudar tudo aquilo que está na palavra de Deus. Ler a Bíblia todos os dias, amar a palavra de Deus, porque Jesus, ele é o nosso amigo. E quando nós temos um amigo, nós queremos agradar a ele, não é verdade? Queremos fazer tudo para deixar o nosso amigo feliz. E a gente faz isso porque a gente conhece o nosso amigo, não é mesmo? Então,
Para a gente conhecer a Jesus, nós precisamos saber o que está dentro da Bíblia, o que está na sua palavra. E se a gente fizer tudo o que está na palavra de Deus, nós vamos conseguir agradar o Senhor. Seguindo aqui na nossa história, aqui fala sobre a comunhão. Luz e trevas podem viver juntas? Bem, a Bíblia diz que não. As pessoas que andam na luz, os filhos da luz, que seguem a Jesus, elas devem andar com as pessoas da luz. As pessoas das trevas, elas desprezam a palavra de Deus. Elas não querem saber de Deus, não querem saber de Jesus, elas não querem saber de nada. Nada que fale sobre Deus. Só quer saber das coisas do mal. Então, nós que servimos a Jesus, nós não podemos caminhar ao lado dessas pessoas. A Bíblia diz que nós temos que amar essas pessoas, desejar que elas sejam salvas. Mas nós não podemos compartilhar a nossa vida com elas, porque essas pessoas vão nos fazer sofrer. E elas vão acabar tirando a palavra de Deus do nosso coração, porque elas vão querer o mal e nós vamos querer o bem. E vai vencer o mais forte. E se ele for o mais forte, nós vamos sair da luz e ir para as trevas. E isso não é preconceito. Jesus, ele sabe o que é melhor para nós. Então, com as trevas tem que haver uma separação. Nós não podemos nos relacionar com as pessoas das trevas, não podemos nos casar, não podemos nos juntar ali para fazer a obra de Deus com os falsos irmãos. Os falsos irmãos são espiões, são pessoas que entram na igreja, que Jesus disse que nos últimos dias isso aconteceria, e essas pessoas iriam mudar a forma da igreja. Iam tirar todos os ensinos de Jesus e ia colocar os seus próprios ensinos. Então, nós não podemos ter comunhão com essas pessoas. Nós não podemos também ter comunhão na política. A igreja misturada com pessoas dentro da política que não servem a Deus. Nós não podemos permitir com que dentro da igreja, no grupo ali das pessoas, no lugar de culto a Deus, possa também ter lugar de culto para outras religiões, outros deuses, falsos deuses. Nós não podemos. Então tem que haver uma separação entre luz e trevas, nesse lugar de comunhão em que nós nos reunimos para adorar ao Senhor Jesus. É necessário estar pessoas que vivam o mesmo propósito, que trabalhem no mesmo propósito, para ganhar almas, para ganhar vidas para o reino de Deus. Mas, por mais que a gente se esforce aqui na terra em viver nesse lugar tão especial, mesmo assim, não é o lugar perfeito. É um lugar que ali são pessoas que estão vivendo essa transformação, essa mudança dentro do coração. E muitas pessoas acabam saindo da igreja ficando tristes, porque elas não conseguem perdoar, não conseguem amar o irmão, não conseguem viver juntos, unidos. Outros saem porque caíram em pecados e têm vergonha de voltar para a igreja. Mas Jesus as ama e quer fazer com que todos fiquem reunidos juntinhos novamente. E Jesus disse que está preparando um lugar muito especial. Esse lugar é perfeito, onde todos aqueles que amam Jesus vão viver juntinhos para sempre. E esse lugar é a Nova Jerusalém. É a cidade de luz, a cidade que está sendo preparada por Jesus para que todos os crentes, todos aqueles que seguem a Jesus, que servem a Jesus, possam viver juntos. E essa cidade está lá no céu.
Lá as ruas são de ouro e de cristais. Lá tudo é muito lindo. Lá tem a árvore da vida, tem a água do rio da vida. Lá tem alegria, paz. Lá não pode entrar o mal. E lá também só pode entrar pessoas que têm o nome escrito no livro da vida. O livro da vida é o registro dos salvos. Todos aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador e vivem uma vida completamente dedicada a Ele, têm o nomezinho escrito no livro da vida. E eu quero perguntar a você, você já recebeu Jesus no seu coração? Já entregou a sua vida a Ele? Se você não fez isso, eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus, para que você possa ser salvo de um juízo que vai acontecer no fim do mundo, no fim dos tempos, em que todos os rebeldes, os desobedientes vão para o castigo eterno e todos aqueles que forem salvos em Jesus vão para a vida eterna, ao lado de Cristo. Então, para isso, é preciso ter o nomezinho escrito no livro da vida. E eu quero fazer uma oração com você. Se você recebe Jesus em seu coração, coloca a mãozinha assim na direção do seu coração e repete comigo. Senhor Jesus, eu te recebo em meu coração nesse dia. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Que o teu Espírito Santo possa morar dentro de mim. E eu quero estar preparado para quando o Senhor buscar a sua amada noiva, a sua amada igreja. E quero estar para sempre contigo. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amiguinho, e que possamos um dia nos encontrar lá no céu. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.